Faces da projeção astral. Artigos e relatos selecionados. Pablo de Salamanca. 2012. Sobre o autor. Pablo de Salamanca nasceu no Rio de Janeiro em 1968. Possui formação de nível superior em engenharia, graduando-se em 1991. Realizou o mestrado a partir de 1992, defendendo sua tese em 1994. Ainda na sua área original de atuação profissional, iniciou o doutoramento em 1995, finalizando sua tese no ano de 2000. Começou seu desenvolvimento mediúnico em 1993, psicografando a partir de 1994. Até 2012, 11 livros foram concretizados pelas mãos de Pablo: Sabedoria em Versos, 2001, Depoimentos do Além, 2005, Vidas em Versos, 2005, O Trabalhador do Umbral, 2007, Experiências Extrafísicas, 2008, Fundamentos de Psicoterapia Reencarnacionista e um Estudo de Caso, 2009, Reflexões, 2009, Experiências Extrafísicas 2, 2010, Percepções, 2011, Sonetos para Refletir, 2011, e Espiritualismo em Foco, 2012. O livro em tela, Faces da Projeção Astral, foi terminado no final de 2012, sendo o 12º livro de Pablo de Salamanca. Esse trabalho é resultante de uma seleção de vários artigos do autor sobre viagem astral, com experiências práticas correlatas aos temas abordados. Em futuro breve, outros livros que já estão em execução serão divulgados. Agradecimentos. Agradeço, primeiramente, aos bons mentores espirituais pelo amparo e proteção. Pai e mãe, muito obrigado pelo amor e sacrifício desinteressados. Sou profundamente grato, também, aos diversos amigos materiais que de forma indireta contribuíram para a execução desta obra. Estes são tantos, que prefiro não citá-los, para evitar cometer injustiça com alguém. Agradeço especialmente a Terezinha S. do Carmo, pois colaborou diretamente para o término deste livro. Introdução. Este livro, Faces da Projeção Astral, agrupa uma série de artigos que escrevi entre 2005 e 2012 sobre a temática. Estes textos, que totalizam 16 artigos, demonstram bem como a questão das experiências fora do corpo tem aspectos bastante diversos. Não tive a pretensão de produzir um panorama completo, pois considero isso uma tarefa praticamente impossível, sobretudo num campo do conhecimento que ainda está nos seus primórdios, e, portanto, em plena expansão. Alguns desses artigos vieram a público, originalmente, através do site www.espiritualistas.org. Outros, os mais recentes, estavam disponíveis no www.harmonianet.org. Alguns, por sua vez, estão vindo ao lume somente agora, através desta obra. A colocação de cada artigo neste e-book respeitou a ordem cronológica de elaboração, desde o mais antigo para o mais recente. No entanto, a presente obra não é composta apenas pelos citados textos, mas também por experiências próprias que colecionei ao longo do tempo, em incursões variadas pelo mundo astral. Assim, selecionei criteriosamente algumas viagens astrais que vivenciei, para, ao final de cada artigo, apresentá-la como complementação ou exemplificação sobre o assunto específico abordado. Aliás, os leitores poderão perceber, à medida que avançam na leitura do livro, como o tema projeção astral realmente possui aspectos e nuances variados, que constituem-se em múltiplas faces. A depender do ângulo que se observa a questão, se poderá notar algo particular e especial. Esperamos que a forma como este trabalho foi montado seja bastante útil a todo tipo de pessoa, desde aquele que é cético quanto ao fenômeno, passando por aqueles que desejam ter essa experiência, até os que já tiveram suas próprias saídas lúcidas do corpo. Capítulo 1.
Artigo Projeção Astral Consciente. Escrito originalmente em 29 de setembro de 2005, e revisado em 18 de setembro de 2011. Relato Viagem Pioneira. Data da experiência, 1998. Caros amigos, sair do corpo físico de forma inconsciente não é útil para se absorver conhecimentos na espiritualidade. Projetar-se de maneira semiconsciente já é melhor, pois nos períodos de consciência, ainda que relativa em certos momentos, pode-se aprender importantes lições e se praticar o bem ao semelhante. Mas, o grande objetivo de quem deseja realizar uma projeção astral é projetar-se conscientemente, isto é, com um despertamento total de seu raciocínio e habilidades. Porém, um fator muito importante é o da rememoração dos fatos. Muitos de nós se projetam para o mundo extrafísico, agindo conscientemente, participando de trabalhos espirituais, estudando em escolas do astral superior, mas, infelizmente, não consegue trazer para a mente objetivo o conteúdo destas experiências, que ficam armazenadas apenas em nível inconsciente. Então conclui-se, facilmente, que o ideal é fazermos uma projeção astral consciente, associada a uma elevada capacidade de recordação das atividades das dimensões imateriais. Desta maneira, temos duas questões importantes. 1. Como fazer uma projeção astral consciente. E 2. Como ter uma grande capacidade de lembrar-se de experiências astrais. Inicialmente, é fundamental caracterizar uma projeção consciente. Nela, vemos cores nas paisagens, coisas e pessoas. O raciocínio é claro e lógico, sendo os fatos vivenciados consequência também lógica, início, meio e fim. A experiência é tão marcante que, ao despertarmos no corpo físico, ficamos surpresos, pois tudo parecia estar acontecendo no mundo terreno. Durante a projeção, é possível termos sensações como se estivéssemos no corpo físico, como sentir cheiros, sabores e outros. Algumas vezes, quando nos projetamos nas imediações do leito, enxergamos o próprio corpo carnal em repouso. Em outras oportunidades, utilizando o corpo astral, visitamos locais desconhecidos no mundo físico, que são reconhecidos quando lá chegamos com o corpo material. Às vezes, numa projeção consciente ou lúcida, o projetor descobre que algum parente ou amigo está doente, o que é confirmado posteriormente no mundo terreno. Outro fato que confirma uma projeção consciente, é quando dois projetores encontram-se no mundo extrafísico e ambos recordam-se do encontro e até do conteúdo das atividades, quando de volta ao corpo material. Além do que foi comentado, há outras maneiras de se confirmar ou caracterizar uma projeção astral consciente, contudo as que foram narradas já são suficientes para se entender o fenômeno. Para se realizar uma projeção consciente, em grande parte das vezes, são necessárias o uso de alguma técnica de indução da viagem astral e uma preparação prévia. Explicaremos uma técnica para se projetar, mais à frente, neste artigo. Quanto ao preparo prévio, é composto por vários itens. Um deles é o cuidado com a alimentação, devendo-se evitar comer muito, 3 horas antes de se tentar a projeção. Sobretudo, não se deve fazer uma alimentação rica em carnes e gorduras, pois, assim, eleva-se a densidade do corpo astral, que estará mais afinado com o corpo físico, ficando mais preso a este. Deve-se ler bastante sobre projeção astral, para que a mente, recebendo esta saturação, passe a aceitar melhor a possibilidade de viajar fora do corpo, quebrando qualquer bloqueio psicológico e aumentando a lucidez durante a permanência no mundo extrafísico. Para se empreender uma viagem astral, o local de repouso do corpo físico deve ser o mais isento de barulhos, pois estes fazem com que o corpo astral retorne ao físico, interrompendo o processo. Como a melhor oportunidade de se fazer uma projeção é durante a noite de sono para descanso, seria interessante deitar-se sozinho, quando possível,
o que reduz a possibilidade de ocorrerem barulhos e de movimentos do parceiro que perturbem o projetor. Na hora de se deitar, é muito relevante procurar entrar em contato com seu guia espiritual, também chamado amparador, mentalmente solicitando ajuda para se desprender do corpo material, de modo que possa ser útil conscientemente do outro lado, ou para realizar aprendizados. Outro item importante é o da autotransformação, porque alimentar hábitos negativos geralmente promove um bloqueio das possibilidades projetivas. Exemplificando, para viajar no astral com boa lucidez, contribui bastante deixar de lado o álcool, o fumo e outros vícios, saber perdoar em boa escala, evitando guardar mágoas, viver o dia a dia sem excesso de preocupações, não permitindo-se inventar problemas, ter alegria em servir desinteressadamente, trocar sentimentos muito intensos ou grosseiros por emoções mais brandas, deixar de ser tão terra a terra, etc. Há outros fatores que podem facilitar uma projeção astral consciente, porém não vamos mais nos estender sobre isto, porque os principais fatores já foram citados e, além disso, há farta literatura especializada que aborda este assunto. Agora, comentaremos sobre uma técnica para se induzir uma viagem astral com consciência. Antes de mais nada, ressaltamos que cada um deve usar o método ao qual mais se adaptar, ou, até mesmo, criar o seu próprio. A técnica que usamos é bem conhecida e possui variações, mas indicarei somente como nós aplicamos a técnica da esfera dourada. Primeiramente, devemos nos deitar de barriga para cima, em lugar confortável e silencioso. De olhos fechados, busca-se um relaxamento, respirando-se de forma profunda e suave, inspirando pelo nariz e expirando também pelo nariz. Em seguida, deve-se visualizar mentalmente o surgimento de uma esfera dourada, mais ou menos do tamanho de uma bola de futebol, no alto da cabeça, encostando-se nela. Seu brilho deve ser intenso, irradiando fagulhas douradas para todo o ambiente. Então, começa-se a visualizar que a esfera se move para baixo, contornando o corpo pelo lado esquerdo, até chegar aos pés. Uma vez nos pés, ela torna a subir pelo lado direito do corpo, até o alto da cabeça de novo. Este movimento cíclico deve ser repetido seguidamente, aumentando-se a velocidade tanto quanto possível. Após alguns minutos de exercício, a pessoa atingirá o chamado estado vibracional, e este estado precede a saída do corpo astral do corpo físico. E o que é este EV? Bom, ele é caracterizado por várias sensações corpóreas, como receber pequenas e confortáveis espetadas por todo o corpo, sentir formigamentos em várias partes, sensação de que está se expandindo como um balão, impressão de que está boiando no mar, ouvir sons intracranianos estranhos, estalos, barulhos meio metálicos, etc., pressão na testa, torpor geral, e outros tipos. E o que significa o estado vibracional? Ter atingido este estado, significa que a vibração do corpo astral está mais acelerada, ou seja, num padrão energético bem superior ao do corpo físico. Não é necessário que todas as sensações comentadas ocorram ao mesmo tempo para se ter sucesso. Desta forma, o corpo astral está pronto para se deslocar do corpo material. Neste ponto da técnica, deve-se mentalizar que se manterá perfeitamente lúcido, e fazer o força mental para sair do mundo físico. Como fazê-lo? Projete um alvo, uma localidade onde queira ir, ou visitar alguém, ou, ainda, peça de coração para ser útil, sendo levado pelo amparador para algum serviço de assistência ou aprendizado no mundo espiritual. O alvo projetado deverá ser fixo, para que a sua mente não se disperse através de dúvidas que bloqueariam a viagem astral. Então, bom proveito de sua experiência. Um universo novo está à sua espera. Mas, aí vem a pergunta fatal. Conseguirei sucesso na primeira tentativa? É um pouco difícil ter sucesso de bate-pronto, mas se conseguirem atingir o E, já é uma grande vitória. Aliás,
A técnica para se atingir o êxtase deve ser treinada todos os dias, e durante momentos diferentes do dia, de manhã, ao acordar, à tarde, depois do descanso do almoço, ao se deitar para dormir, etc. Depois de algum tempo, que varia de pessoa para pessoa, é provável que se tenha excelentes experiências no astral. De início, a maioria dos projetores, após atingir o êxtase, terá um lapso de memória durante a saída do corpo físico, despertando já em algum lugar extrafísico. Com mais tarimba, o projetor conseguirá, ao chegar ao êxtase, se deslocar do corpo material mantendo a lucidez, o que é algo fantástico e difícil de narrar com todo o conteúdo de sensações associadas. Mas, o que é mais gratificante, é perceber nitidamente que não somos o corpo material, mas sim espíritos livres, ou seja, consciências independentes da matéria. Finalmente, chegamos à questão da rememoração dos fatos vivenciados no mundo astral. Muitas vezes, trabalhamos ou aprendemos lucidamente no mundo extrafísico, mas, ao retornarmos ao corpo carnal, apenas temos vagas lembranças das experiências ou nada recordamos. Isto ocorre porque há, logicamente, um choque entre os conhecimentos físicos e os pertencentes às dimensões sutis. A nossa mente material rejeita ou distorce vivências espirituais que contrariam a lógica terrestre. Isso é compreensível porque o cérebro material foi acostumado, desde o seu desenvolvimento infantil, a rejeitar aquilo que os sentidos do corpo físico não alcançam a contento. Ou seja, para melhorarmos a rememoração dos fatos vividos no astral, é preciso desprogramar a mente objetiva, isto é, retirar bloqueios psicológicos, tornando a nossa mente mais aberta a todo tipo de conhecimento. Para isso, recomendamos a leitura de livros sobre projeção astral, bem como todo tipo de assunto correlato. Após este contexto geral sobre memorização de atividades extrafísicas, há dicas interessantes para se melhorar a lembrança do que ocorre do outro lado. Uma delas é se evitar o cansaço físico e mental antes de tentar se projetar, pois, com o cérebro físico cansado e um corpo pedindo repouso, as dificuldades de rememoração são maiores. Também é positivo, antes de se praticar o exercício projetivo, mentalizar que a lucidez será elevada e a rememoração será perfeita. Isto nada mais é que uma programação mental, onde, a partir da sua vontade, você poderá induzir a uma maior eficiência quanto à consciência no astral e à rememoração. Caros amigos, o assunto projeção astral consciente é bastante extenso e rico em detalhes. Será mais útil abordarmos questões relacionadas, ou detalharmos mais sobre o que já foi dito aqui, em outras oportunidades. Paz a todos. Relato Viagem Pioneira. Através do fenômeno relatado abaixo, não será difícil compreender o que é uma projeção astral consciente, complementando o artigo exposto acima. Este relato faz parte do livro Experiências Extrafísicas, de minha autoria. Quando retornava do meu trabalho para casa, num determinado dia, tive uma intuição de que iria ter sucesso em me projetar conscientemente naquela noite. Perguntei-me interiormente se isto já seria possível, pois eu estava usando a técnica da esfera dourada por pouco tempo, menos que uma semana. Duvidei um pouco daquela intuição, mas mantive-me aberto para a possibilidade. Fui deitar às 10 horas da noite e iniciei imediatamente um relaxamento, através de algumas respirações profundas, mantendo-me deitado de barriga para cima, decúbito dorsal, completamente imóvel. Depois de cerca de 3 minutos, idealizei uma esfera dourada, de tamanho um pouco menor que uma bola de futebol, fazendo-a movimentar-se no contorno externo do meu corpo físico. A trajetória dela iniciava-se pelo alto da cabeça, descendo pelo braço esquerdo até os pés e, em seguida, subindo pela perna direita até o alto da cabeça novamente. Mentalizei este movimento circular por inúmeras vezes, aumentando a velocidade da esfera, de forma a energizar o corpo astral e liberá-lo do veículo físico.
Depois de alguns minutos praticando este exercício, comecei a sentir alguns sintomas projetivos, tais como formigamento em vários pontos da pele e sensação de flutuação, dentre outros. Contudo, após um bom tempo, não conseguia decolar. No entanto, eu já estava satisfeito por ter conseguido atingir as percepções, que eram citadas por projetores experientes que eu acessara através da internet. Desta maneira, resolvi me mexer e ver que horas estavam marcadas no relógio da minha mesa, próxima à cama. Observei que eram 11 horas, ou seja, eu estivera me exercitando por 1 hora seguida. Fiquei feliz pela minha persistência e resolvi dormir, para, na noite seguinte, novamente tentar sair conscientemente do corpo, através da técnica descrita. Para minha surpresa, minutos após a desistência de fazer a viagem astral, o meu corpo ainda apresentava os sintomas projetivos mencionados. Além disso, não conseguia dormir, conforme, agora, eu tensionava. Então fiquei ali parado, ainda em decúbito dorsal, esperando o sono chegar. Repentinamente, de olhos fechados, tive uma nítida visão de um braço flutuando, bem em frente ao meu rosto. Pensei, que braço é este? Será que é meu? Em seguida, tentei virar aquela mão e notei que obedecia ao meu comando mental. Meu braço astral direito estava fora do corpo. Então, aproximei a mão astral um pouco mais, abrindo bem os dedos para examiná-los melhor. Notei que era meio transparente e, a seguir, percebi que surgia uma luminosidade vermelha brilhante entre os dedos, na inserção deles com a palma da mão. Fiquei maravilhado com as luzes em expansão e, de repente, perdi a lucidez. Houve um lapso de memória e, na sequência, recobrei a consciência junto a um amparador. Provavelmente ele me deu uma ajuda extra para que saísse do corpo, embora eu tivesse me esforçado bastante para fazê-lo por minha própria conta. O amparador era um homem de porte atlético e com cerca de 2 metros de altura. Era nórdico e, por isso, de pele clara e cabelos loiros. Trajava apenas uma bermuda escura e comprida, até quase os joelhos, estando descalço e sem camisa. Apresentava-se muito sério e olhava apenas para frente. Ambos flutuávamos sobre uma estrada que ladeava uma montanha, que estava à direita. Já à esquerda da estrada, havia uma ribanceira que morria no mar. O lugar era bonito e o céu estava azul. Como eu dizia, flutuávamos, porém não de forma livre, pois estávamos de pé sobre uma rocha achatada que nos servia de base. Aquela estrutura de matéria astral, provavelmente plasmada pelo amparador, funcionava como um veículo e nos levava a algum lugar por aquele caminho. No entanto, eu estava tenso. Havia algum problema ou animosidade no ar. Logo surgiram pedras e um tronco rolando pela montanha, de forma que, caindo à nossa frente, interrompi a passagem. Expressei ao guia sobre o meu desconforto de estar ali, através de pensamentos. Ele não olhou para mim, mas senti a sua resposta mental eclodir dentro da minha cabeça. É necessário que prossigamos. Com ele ainda olhando fixamente para frente, continuamos o nosso movimento pelo ar até os obstáculos, que haviam sido empurrados por um grupo de entidades lá do alto da montanha. Não pude vê-los com detalhes, mas, com certeza, estavam bem aborrecidos com a nossa presença naquele lugar. O seguir, contornamos os entulhos que barravam a estrada e prosseguimos em nossa marcha. Mais à frente, atiraram mais pedras e paus no caminho e ouvimos uma gritaria de revolta, para nos intimidar. Mentalmente apelei para o amparador que seria melhor voltarmos. Logo após, surgiram 3 desencarnados que corriam desesperados pela estrada, em nossa direção, fugindo de algo. Eles estavam com as vestes rasgadas e apresentavam-se um pouco feridos. Nos pediram ajuda e se queixaram das agressões sofridas. Neste momento, o guia olhou-me de frente e emitiu uma resposta mental. Está entendendo agora por que devemos continuar? Permaneci quieto, conformado com a situação. Em seguida,
Prosseguimos flutuando em frente até o cerne de alguma confusão. No entanto, infelizmente não pude rememorar o que aconteceu depois. Despertei pela manhã com a nítida memória do que relatei acima, porém o desfecho da tarefa caiu no esquecimento. Contudo, fiquei muito feliz por esta primeira experiência em que colaborei, ativamente, para promover uma saída consciente do corpo material. Capítulo 2. Artigo Projeção Astral, Utilidades e Descaminhos. Escrito originalmente em 06 de março de 2006, e revisado em 24 de setembro de 2011. Relato Aprisionamento de entidades. Data da experiência, março de 1999. Muitas pessoas falam sobre projeção astral como um assunto dos mais interessantes do meio espiritualista, porém, em diversos casos, enfocando questões menos importantes, que reduzem o fenômeno ao nível da mera curiosidade. Acreditamos que sair do corpo deva ter finalidades maiores, praticando-se o altruísmo e buscando-se aprendizados. Ao nos projetarmos do corpo físico, de forma lúcida, no veículo astral, a princípio nos proporciona uma expansão da consciência, porque temos experiência de viver fora da matéria densa enquanto encarnados. É algo muito relevante sentir como a nossa consciência é independente do corpo material. Isso é bastante marcante quando ocorre de estarmos lúcidos fora do veículo físico, por exemplo, no quarto onde dormimos habitualmente, podendo-se ver o próprio corpo em repouso na cama, enquanto se está desperto nas proximidades. Através da viagem astral, o desdobramento espiritual, é possível realizarmos aprendizados importantes, patrocinados pelos nossos guias, ou amparadores. Muitas vezes somos encaminhados a palestras de ótimo conteúdo no plano extrafísico, onde podemos absorver novos conhecimentos ou nos estimularmos a realizar transformações internas. Estes ensinamentos, quando não são assimilados de forma objetiva pelo projetor, ficam armazenados em nível inconsciente, vindo à tona em algum momento na forma de uma intuição ou lampejo. E no mundo espiritual que, muitas vezes, vamos encontrar a solução para um problema sério em nossas vidas particulares. Quando o indivíduo se projeta de forma consciente e tem boa capacidade de rememorar os fatos e ensinamentos, melhor condição terá de realizar aprendizados relevantes. Em algumas oportunidades, circunstâncias da vida e o mau uso do livre-arbítrio somam-se, resultando em desgastes e sofrimentos para nós. Desta forma, quase que invariavelmente necessitamos de descanso e reequilíbrio. Isto pode ser conseguido através do encontro com amparadores, quando podemos absorver energias positivas pelo contato direto com estes seres, mas também pela influência positiva do ambiente das instâncias de cura espirituais. Aí, portanto, está mais uma utilidade em se praticar a projeção astral. E a saudade dos parentes e amigos que retornaram à espiritualidade. Inúmeras vezes, o sentimento de perda de um ente querido é uma ferida que não quer se fechar. Neste caso, um grande recurso é fazer o reencontro do desencarnado com o encarnado, projetado, para um diálogo esclarecedor, que é supervisionado por um ou mais guias. O motivo mais nobre para se visitar as dimensões materiais do planeta é a realização da chamada assistência extrafísica. O trabalho espiritual, durante uma projeção, promove a evolução individual e coletiva. Nesta atividade, podemos auxiliar indivíduos encarnados, conhecidos ou não, por meio de passes magnéticos de limpeza, cura ou energização, bem como realizar práticas de desobsessão e de esclarecimento. Uma outra modalidade de trabalho espiritual, enquanto se está projetado, é o resgate de desencarnados. Estas pessoas que já perderam o veículo carnal, frequentemente estão presas a regiões do chamado umbral, escravizadas pelos seus próprios sentimentos, e, não raras vezes, por entidades que lhes vampirizam as suas energias. Após um tempo em que sofrem, acabam por se arrepender de suas falhas e ficam ávidas por um socorro,
que, em boa parte das vezes, só pode ser dado com auxílio energético de pessoas que ainda possuem o corpo material, no caso médiuns ou projetores. Neste tipo de tarefa, são necessárias algumas atividades como a de esclarecimento, manipulação de energias diversas, dentre outras. No resgate ou retirada de espíritos sofredores de áreas umbralinas, sempre há uma programação anterior dos mentores, amparadores, que podem estar visíveis durante o trabalho ou não, utilizando-se das vibrações mais densas dos projetores. Tudo é uma questão de sintonia no universo. Por isso, nós, quando projetados, somos tão úteis num resgate espiritual, pois a entidade sofredora está mais próxima vibratoriamente dos encarnados, os projetores, do que dos amparadores. Ainda podemos destacar uma tarefa muito útil, realizada por quem se projeta no mundo extrafísico, a cura de irmãos desencarnados. Quando alguém perde o corpo denso por motivo de acidente ou doença, nem sempre desperta no mundo espiritual livre de suas antigas mazelas corpóreas. É muito comum os desencarnados manifestarem, em seus corpos astrais, ou perispirituais, os desequilíbrios e sintomas desagradáveis que tinham quando vivos fisicamente. Isso ocorre por causa dos condicionamentos mentais ou por motivos vinculados à lei de ação e reação. Desta maneira, é necessária a atuação de um projetor na doação de energias ainda carregadas pelo magnetismo material, que facilitarão e acelerarão os processos de cura. Esta atividade curativa acontece nos hospitais espirituais, com a ajuda de enfermeiros e médicos amparadores. Aqui no plano terreno este mesmo tipo de trabalho é realizado nos centros espíritas, onde médiuns exercem o seu labor com a ajuda de seus mentores. Por último, citarei aqui mais uma utilidade da viagem astral, por sinal algo muito interessante. É o caso dos núcleos espíritas, espiritualistas, cujos integrantes labutam em grupo no mundo astral. Os médiuns, com frequência, são retirados de seus corpos pelos amparadores, para iniciarem tarefas 2 ou 3 dias antes da sessão ocorrer no ambiente terreno. Ou seja, o trabalho espiritual dos centros inicia-se previamente nas dimensões sutis, tendo continuidade no plano material na data da sessão, perdurando às vezes, nos dias seguintes, novamente no astral. Assim, os médiuns fazem projeções e recordam-se de fatos que, quando comentados, percebe-se que vários integrantes do grupo estiveram no mesmo ambiente umbralino, por exemplo, realizando as mesmas tarefas. Inclusive, não é incomum a lembrança de que os médiuns estiveram do outro lado trabalhando incorporados com seus guias. Isto se dá porque, em dimensões extrafísicas vibratoriamente próximas à crosta terrena, a entidade manifestante se apresenta com um corpo astral menos denso que o do médium projetado, possibilitando o processo da incorporação. A partir de agora, falaremos um pouco sobre os descaminhos ou desvios da projeção astral, isto é, situações em que sair do corpo não é algo construtivo, positivo e sádio para quem se projeta. Sabemos que o semelhante atrai o semelhante, sendo isto uma lei universal. Assim, alguém que possua um vício qualquer se projetar à busca de ambientes em que o tal vício seja praticado. Homens e mulheres que necessitam muito exercer a sua sexualidade, tenderão a fazer viagens astrais em direção a locais de sexo livre, correndo o risco de sofrerem um assédio por parte de espíritos em desequilíbrio. Com a continuidade deste evento, pode ocorrer uma obsessão espiritual do indivíduo por essas entidades no plano terreno, num franco processo de vampirização. O mesmo acontece com alcoólatras ou viciados em outros tipos de droga. Ao saírem de seus corpos materiais, nos momentos de repouso, irão em busca de satisfação nas regiões do umbral, onde habitam espíritos que desencarnaram pelo uso dos mesmos entorpecentes e que ainda estão presos às sensações de outrora. Ainda é possível destacar outros tipos de descaminhos da projeção astral, mas citaremos apenas mais o caso de pessoas com desvios de comportamento.
Aqueles que mentalmente planejam vencer na vida de forma desonesta, por exemplo, ao realizar uma viagem astral se encontram com seres de mesmo teor vibratório, desencarnados ou não, trocando ideias sobre como enriquecer facilmente, como enganar ao semelhante, impor-se aos demais, etc. No entanto, estes desvios da projeção dependem basicamente da intenção de quem se projeta. O problema não é a viagem astral em si, mas a falta de ética e de bons propósitos do indivíduo. Neste momento, é relevante alertar sobre alguns ataques do que o viajor astral pode sofrer, mesmo quando exerce a projeção com finalidades construtivas. Geralmente, quando um encarnado está no mundo extrafísico fazendo algo de bom, desagrada alguém. Se está ajudando a resgatar a um desencarnado, que não sabia ter perdido o corpo material, e que estava sendo vampirizado por um inimigo, provavelmente sofrerá uma agressão energética, ou, no mínimo, uma intimidação. Se o projetor está no umbral em missão de esclarecimento a irmãos sofredores, poderá passar por um assédio sexual, da parte de alguma entidade à busca de energia. O projetor, mesmo que seja relativamente equilibrado, poderá ser atacado não só no astral, mas também no seu cotidiano físico, pois é seguido pelos espíritos que não gostam de suas atividades extrafísicas. Desta forma, em algumas oportunidades, o viajor astral passa por assédios temporários, apresentando um ou mais dos seguintes sintomas: insônia, irritabilidade sem motivo aparente, comportamentos compulsivos, momentos melancólicos sem causa definida, etc. Quando o projetor estiver neste processo, a oração, meditação em busca de auxílio superior é um bom remédio. O recurso do passe magnético num bom centro espírita ou práticas religiosas equilibradas, do gosto do indivíduo, também são recomendadas. Por fim, é importante assinalar soluções imediatas para quando você estiver projetado e venha a ser atacado abruptamente. Se você se sentir perseguido ou sem saída no astral, entrar em estado de oração é bom, pois a sua conexão com o mundo superior aumenta e o socorro virá de alguma forma. Se alguém se aproxima de ti com modos não amistosos, pode também utilizar-se de mantras ou praticar a circulação de energias para atingir o estado vibracional, e, em último caso, se for francamente agredido, você poderá projetar suas bioenergias através das suas mãos astrais ou pelo chakra frontal, o terceiro olho, no agressor, afastando-o. Nós encarnados, quando no mundo extrafísico, em muitos casos temos uma energia densa o suficiente para nos protegermos de variados ataques. Contudo, nos momentos em que nos desequilibramos por qualquer motivo, a nossa capacidade de autodefesa psíquica estará reduzida. Em caso de perda de autoconfiança, o medo geralmente toma conta do projetor, mas não se deve entrar em desespero. Você não pode desencanar por ameaças, atitudes de obsessores no astral, nem ser capturado de forma definitiva. Basta mentalizar seu corpo material deitado na cama, em repouso, que ele funcionará como um poderoso ímã, trazendo de volta ao seu corpo astral, provocando seu despertar no plano terreno. De qualquer maneira, é possível assegurar que apesar de alguns sustos e percalços nos mundos sutis mais próximos ao nível físico, é extremamente enriquecedor trabalhar no astral e absorver os ensinamentos dos amparadores. A projeção astral é, sem dúvida, um ótimo caminho evolutivo. Saudações a todos. Relato Aprisionamento de entidades. O relato, apresentado logo em seguida, que consta no livro Experiências Extrafísicas, é bom exemplo de um uso útil da projeção astral. Quanto a essa experiência fora do corpo que vou relatar, de início, recordo que estava em companhia de TT Souza. Ambos trajávamos roupas elegantes, mas de aspecto antigo. Eu usava um fraque negro, acompanhado de calças e cartola da mesma cor. Ela trajava um vestido longo e cheio de babados, também negro. Estávamos numa carruagem ricamente trabalhada, de cor marrom, que era dirigida por um cocheiro, do qual não lembro detalhes.
Alguns cavalos movimentavam a carruagem, que internamente era toda forrada por belos tecidos até o teto. No entanto, o clima era de tensão, medo e expectativas. Eu tinha consciência de que nós cumpríamos o papel de sermos iscas, para entidades desequilibradas daquela região do astral. Invadíamos a área de atuação desses seres que eu sabia terem plasmado, em si mesmos, aquela forma cinematográfica para vampiros, que eu e TT Souza imitávamos no que concernia às vestimentas. O plano era fazer com que eles percebessem a nossa intromissão e viessem defender o seu território, ao imaginarem que eu e TT desejássemos ocupar o lugar deles. Como dizia, havia grande tensão em torno de nós. No entanto, a minha amiga, que no plano terreno era médium experiente, estava quase entrando em desespero. Eu conversava muito com ela, tentando acalmá-la, para que aquela operação tivesse sucesso. Pedia insistentemente para que ela se acalmasse e esperasse os acontecimentos, embora eu estivesse também receoso e assustado. Repentinamente, surgiu na estrada uma mulher de vestido longo e negro, que ria como louca. Ela mantinha uma atitude desafiadora para conosco, enquanto observávamos por uma das janelas da carruagem. Essa situação durou poucos instantes, pois apareceram 4 ou 5 homens fortes que, agrupando-se em torno dela, como se fossem objetos metálicos agregados a um ímã, trataram de levá-la de nossas vistas muito rapidamente. Foi uma cena curiosíssima, pois após formarem uma barreira compacta em volta da entidade feminina, a levaram de forma quase instantânea, realizaram um tipo de flutuação muito veloz, carregando a mulher para longe. Aproveitei o acontecimento e disse para TT Souza, viu, vai dar tudo certo. Ela ficou quieta, mas com uma expressão ainda bastante tensa. Depois de alguns momentos rodando pela estrada, surgiu o maioral do lugar. Era um desencarnado vestido todo de preto, usava fraque, calças, cartola e capa, gargalhando de forma rude e agressiva, barrando a nossa passagem, no meio da estrada. Nele era possível enxergar, com maior nitidez do que na mulher, que possuía dentes caninos bem avantajados, à moda dos vampiros do cinema. Da mesma forma como antes, esta entidade também foi capturada. Entretanto, ainda pude ouvir ele gritando que se vingaria, enquanto era carregado pelos operários espirituais que ali trabalhavam. Despertei um pouco agitado, observando que era 1h mais 15 da madrugada. Depois, com mais calma, durante o dia, rememorei tudo o que havia experienciado no astral, recordando alguns livros espíritas que eu lera no passado. Pude constatar, de forma muito vívida, a realidade de entidades em elevado grau de perturbação no umbral. Possivelmente, elas foram levadas para instituições espirituais que funcionavam ao mesmo tempo como hospital, manicômio e prisão. Capítulo 3. Artigo: A projeção astral em diversas religiões. Escrito originalmente em 22 de junho de 2006, e revisado em 01 de outubro de 2011. Relato: o Campo Santo de Moisés. Data da experiência: 23 de agosto de 2003. Nesta oportunidade, pretendamos discorrer um pouco sobre a incidência do fenômeno da viagem ou projeção astral em religiões variadas, de forma a demonstrar que a saída de nossas consciências do corpo físico é algo comum, mesmo em ambientes que cultuam a Deus de formas diversas. A projeção astral não é privilégio de ninguém em especial, nem de grupos de conhecimento hermético, nem desta ou daquela religião. Todos nós podemos nos libertar momentaneamente do plano denso, alçando voos até os mundos sutis, e ganhando novas experiências. A viagem astral é fato universal, não tem fronteiras de tipo algum, e é uma grande possibilidade para contatar dimensões superiores. Inicialmente, vamos abordar o judaísmo através do Velho Testamento, Bíblia Sagrada. Lá há várias passagens que demonstram, com maior ou menor clareza, que ocorreu o fenômeno da viagem astral.
Citaremos apenas alguns exemplos. Primeiramente, em Ezequiel 3:14 se pode ler: Então o Espírito me levantou, e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Ora, aqui é bem claro que o Espírito que o levantou e levou, era um guia espiritual e executou a tarefa através do corpo astral de Ezequiel. Este ficou surpreso com a situação, se dizendo amargurado e excitado. O detalhe que ele narra, informando que a mão do Senhor se fez muito forte sobre ele, aponta para o fato de a sua projeção ter sido induzida e patrocinada pelo guia ou amparador. Ele não se projetou por conta própria. Mais à frente, em Ezequiel 8:2, observa-se: Olhei, e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos, e daí para baixo, era fogo, e dos seus lombos para cima como o resplendor de metal brilhante. E em seguida, em Ezequiel 8:3, estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Esta sequência de Ezequiel, capítulo 8, do 2º para o 3º versículo, é extremamente esclarecedora. De início ele narra a presença da figura de fogo, que nada mais era do que um amparador luminoso, de provável grande envergadura espiritual. Logo após, ele percebeu que o guia estendeu a mão, e, magnetizando-o, levou-o ao espaço astral, entre a terra e o céu. O seguir, chegaram a Jerusalém, o que caracteriza uma projeção astral com deslocamento geográfico definido, pois Ezequiel descreve detalhes do lugar. Já em Ezequiel 37:12, a narrativa diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. É facilmente perceptível aqui, mais uma viagem astral de Ezequiel. Ele me levou pelo Espírito, promovida pela ação de um amparador, já que o projetor sentiu-se como teleguiado. Outro aspecto interessante deste relato bíblico é que o profeta Ezequiel foi levado para o astral para receber ensinamentos, o que é muito comum nas experiências extrafísicas. Quem quiser ler até o versículo 14 deste capítulo, perceberá que se trata de um tipo de aprendizado que se passa com Ezequiel. Finalizando esta breve avaliação do Velho Testamento, religião judaica, podemos assinalar o profeta Daniel. Este profeta foi pródigo em relatos de visões, clarividência, e de sonhos simbólicos, bem como em elaborar interpretações para os mesmos através de sua intuição. Contudo, em Daniel 8:2 nota-se que ele realizou uma projeção astral típica. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Lai. Ou seja, ele estava no local. Daniel estava fora de seu corpo. A partir deste momento, ele começa a ter visões simbólicas sobre o futuro. Quem se dispuser a ler perceberá que as visões são muito interessantes. Agora, abordaremos casos de viagem astral no cristianismo primitivo, através do Novo Testamento, Bíblia Sagrada. Em 2 Coríntios 12:2-4, o apóstolo Paulo escreveu: Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito a um homem referir. Portanto, nesta epístola de Paulo é óbvio que se considera a possibilidade de se sair do corpo de modo a atingir outra dimensão da vida. Foram citados o paraíso e o terceiro céu, isto é, o mundo espiritual ou astral, etc. Mais à frente, no Apocalipse 1:10, João narra: Achei-me em espírito, no dia do Senhor,
e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. O apóstolo claramente estava em algum lugar em espírito, ou seja, projetado. Em Apocalipse 4.1-2 pode-se ler: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. É muito interessante e até óbvio que o apóstolo João estava fora do corpo físico, pois após ele ver a porta aberta no céu, foi-lhe dito para subir, e ele em espírito atendeu ao chamado. Mais uma vez citando João, em Apocalipse 21.9-10, temos outra descrição de projeção astral. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, e me transportou, em espírito, até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Nesta passagem facilmente se distingue o amparador, um dos 7 anjos, que auxilia o apóstolo em sua projeção. João se diz, novamente, em espírito. Isto significa, mais uma vez, que ele estava com sua consciência projetada através do corpo astral, chamado perispírito no espiritismo. O seguir, dissertaremos sobre viagem astral no islamismo, no único mas significativo caso que conhecemos do meio muçulmano. Trata-se de um episódio chamado A Viagem Noturna até os Céus, que é uma projeção do profeta Maomé. A narrativa conta que o profeta estava descansando na mesquita de Meca, à noite, quando o anjo Gabriel apareceu-lhe trazendo um animal. Maomé montou no animal e foi a Jerusalém acompanhado do anjo. Neste caso, Gabriel foi o guia ou amparador que promoveu a viagem astral. Quando chegaram na mesquita de Al-Aqsa, na Cidade Santa, encontraram com muitos mensageiros e rezaram juntos. Em seguida, Maomé saiu dali com o anjo, indo a 7 céus, diferentes locais da espiritualidade, possivelmente com níveis vibracionais distintos entre si, e sendo bem recebido em todos eles, onde se encontrou com diversos mensageiros e outros profetas. Na sequência, Gabriel levou Maomé a um lugar ainda mais elevado, local grandioso, descrito com algum detalhamento, e chamado de paraíso pelo profeta, deixando-o lá para receber instruções religiosas para o povo muçulmano. Após as instruções e esclarecimentos, o representante de Alá voltou à terra, onde seu corpo físico estava repousando, em Meca. Ele, então, contou às pessoas o que viu e ouviu, porém alguns não acreditaram, desdenhando o profeta. Resolveram testá-lo, pedindo-lhe que descrevesse a mesquita de Jerusalém, pois sabiam que Maomé nunca havia viajado para lá, e entre os descrentes havia uns que já tinham estado em Jerusalém. Para surpresa deles, o profeta respondeu às perguntas com minúcias, descrevendo muito bem a mesquita que visitara em espírito, corpo astral. Aí temos a confirmação da veracidade da projeção da consciência de Maomé. Mas, como ainda duvidassem, interrogaram-no a respeito de uma caravana que estava de regresso da Síria, em direção a Meca. O profeta descreveu a caravana com pormenores, o número de camelos e o dia que deveria chegar a Meca. Tudo isso, mais tarde, se constatou ser verdade. Isto é muito interessante para aqueles que estudam a projeção astral de forma mais crítica, pois aqui temos um relato histórico onde se buscou a confirmação dos lugares por onde passou o projetor. Agora, falaremos um pouco sobre viagem astral no catolicismo. No ambiente católico, se usa o termo bilocação para o fato de uma pessoa, santo, ser vista, ao mesmo tempo, em 2 lugares diferentes. Nós entendemos este fenômeno como um tipo de projeção astral, só que com a particularidade da pessoa projetada a tornar visível seu corpo astral, ou, até mesmo,
materializar-se em outro local distante do seu corpo físico. Este fenômeno é perfeitamente explicável por meio de mecanismos mediúnicos que envolvem o uso abundante de ectoplasma, mas não é o objetivo deste artigo detalhar esta questão. Um bom exemplo oriundo da Igreja Católica, com esta capacidade de projeção da consciência, foi Fernando de Bulhões Y Taveira de Azevedo, nascido em 15 de agosto de 1195 em Portugal, o Santo Antônio. A ele são atribuídos muitos eventos de bilocação, mas narraremos apenas um. No domingo de Páscoa, enquanto Santo Antônio pregava numa catedral, lembrou-se de que havia sido destacado para o cântico da Aleluia, numa missa que estava ocorrendo naquela mesma hora em um convento franciscano. Então, pelo poder de sua vontade, mesmo não podendo descer do púlpito de onde pregava, parou por um instante e calou-se como se estivesse fazendo uma pausa para respirar. Neste momento, foi visto no coro do convento franciscano entoando Aleluia. Consta que este fato foi visto e certificado por várias testemunhas. Esta ocorrência é deveras interessante e, por si só, demonstra a capacidade humana de projetar a sua consciência além do corpo material. Outro personagem ligado ao catolicismo e detentor de habilidades projetivas foi São Martinho de Porres, nascido em 9 de dezembro de 1579, em Lima, no Peru. Não era incomum ele aparecer em ambientes fechados, ultrapassando portas ou paredes, para auxiliar pessoas enfermas. Também foi visto em lugares diferentes, até mesmo em países distantes, num mesmo momento. Estas informações só nos levam a concluir que este santo era um excelente projetor. Finalizando a parte relativa ao catolicismo, gostaríamos de citar Francesco Forgione, nascido em 25 de maio de 1887 na Itália, também conhecido por Padre Pio de Pietrelcina, ou São Pio de Pietrelcina. Ele é muito respeitado no meio católico pelas muitas curas realizadas por seu intermédio e pela capacidade da bilocação. Aqui, apenas comentaremos um episódio de viagem astral de Padre Pio, embora poderíamos descrever muitos. Uma mulher, com câncer em um dos braços, foi convencida a fazer uma cirurgia pela sua filha. O marido de sua filha enviou um telegrama para Padre Pio, pedindo orações pela sua sogra, que aguardaria mais alguns dias no hospital para ser operada. Em determinado dia, no hospital, a mulher com câncer viu entrar pela porta um monge que disse: "Eu sou Padre Pio de Pietrelcina." Ele interrogou a ela o que o médico havia lhe contado e encorajou-a. O seguir, fez o sinal da cruz no braço dela e despediu-se. Logo após, a mulher doente chamou a filha e o genro, que estavam do lado de fora, perguntando por que haviam deixado o padre entrar sem avisá-la antes. Contudo, eles responderam que não tinham visto o Padre Pio, nem aberto a porta a ninguém. No dia seguinte, o médico, ao fazer uma avaliação da paciente para prepará-la para a cirurgia, não encontrou nenhum câncer. O padre havia se projetado e auxiliou a mulher, de forma decisiva, trazendo-lhe a cura. Com relação ao meio espírita, a viagem astral tem nuances muito especiais. O espiritismo possui, em sua literatura, diversos casos muito bem descritos. Contudo, o termo utilizado para designar a projeção astral é desdobramento espiritual. Por exemplo, no livro Devassando o Invisível, a grande médium Ivônia Pereira narra uma experiência fora do corpo muito interessante. Por sua vez, o médico desencarnado André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, também faz menções muito esclarecedoras sobre o assunto em mais de um livro psicografado. Poderíamos citar diversos outros casos, mas isto não é fundamental no momento. O que mais importa é destacar que no Espiritismo a viagem astral tem finalidades muito relevantes. Em reuniões de trabalho mediúnico, em certas casas espíritas, há médiuns que se projetam para auxiliar no resgate de entidades sofredoras, retidas em regiões densas do astral, umbral. Sem o socorro desses projetores,
Este tipo de auxílio seria muito mais difícil, pois nestes casos, os desencarnados perturbados precisam das bioenergias do médium projetado, para serem despertados ou deslocados de onde estão. Também há uso da projeção astral com finalidade de cura. O médium se projeta e vai, por exemplo, até hospitais do plano material, onde ele